Muito boa noite, meus amigos, muito boa noite, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. Sejam mais uma vez muito bem-vindos no Instagram do Espiritismo 24 Horas. Hoje, aqui nós teremos um encontro muito especial com o nosso querido amigo Arthur Valadares, um grande divulgador do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo e da doutrina dos Espíritos, para falar conosco sobre Paulo e a construção da serenidade. Boa noite para a Calzinha, boa noite para o Sérgio, boa noite para a Letícia Santos, boa noite para o Leandro. É uma alegria ter vocês todos aqui. Aqueles que puderem, logicamente, se sentirem confortáveis e quiserem compartilhar essa live, compartilhar esse encontro, nós ficamos muito agradecidos. O nosso querido amigo já se encontra conosco, eu vou enviar um convite a ele nesse exato momento. Boa noite, Arthur, tudo bom? Boa noite, meu irmão. Tudo em paz, graças a Deus. Graças a Deus, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Espiritismo 24 Horas. Arthur, não é segredo, nós temos uma profunda admiração pelo seu trabalho, pela tarefa que você desenvolve e pela humildade em que pontua os seus passos, deixando Jesus transparecer de tudo aquilo o que faz, de tudo aquilo o que vive. Nós vamos, Arthur, na noite de hoje, nós vamos desativar os comentários para observar melhor a sua exposição. E quando faltar ali 15, 10 minutinhos daquele horário estabelecido para o Instagram nos cortar, nós retornamos com eles, tá bom? Fique à vontade, meu Combinado. irmão. Eu agradeço, então, primeiramente, né, mais uma vez, pelo convite, pela oportunidade. Sinta-se à vontade, amigo, para participar, para interagir. A gente vai conversando aqui, vou trazendo algumas reflexões, mas sempre que quiser trazer a sua contribuição, será uma grata satisfação e certamente há de complementar muito a nossa reflexão. Nós mandamos aqui também o nosso abraço fraterno, caloroso, com os nossos votos de muita paz a todos aqueles que nos acompanham. E como você bem lembrou, amigo Liel, que Jesus possa nos inspirar, que Ele possa transparecer, né, de nossa fala, de nosso olhar, de nosso coração, de nossa vibração, para que Ele nos embale a todos na sua paz, que nos sustenta, que nos inspira na caminhada, para que façamos de fato cada vez mais na seara, no contexto em que estamos inseridos, a nossa parte na construção desse reino, por nós, creio, todos nós, tão ansiado, tão esperado, um reino de fraternidade, de justiça, de paz, a começar certamente de nós. E a proposta que a gente trouxe, né, nessa noite, para a gente refletir junto, diante até mesmo desses quadros desafiadores que todos temos vivido na transição, nós trouxemos aqui uma figura que nos é muito cara, que nos é muito querida e cujo exemplo é sempre uma fonte muito profícua, muito abundante de aprendizado e de inspiração para a nossa caminhada. Vamos conversar um pouquinho sobre o apóstolo Paulo, sobre a sua trajetória e o que ele tem a falar para nós, né? Que ele tem, não só pelo que escreveu, mas por aquilo que viveu, o seu verbo encarnado, o verbo feito carne na sua vida, né? O logos do Cristo feito carne na sua vida, na sua exemplificação. O que ele deixou para nós sobre essa que é uma das virtudes, uma das capacidades mais fundamentais para a nossa tarefa com Jesus, né? A resiliência, a fortaleza, a serenidade, que é bem diferente da indiferença, vamos ver pelo próprio exemplo que Paulo vai nos trazer, a capacidade, mesmo diante dos quadros mais difíceis, conseguirmos, aprendermos a manter a serenidade, a manter a confiança para bem agir com o Cristo. Para que o Cristo possa, então, encontrar em nós um canal seguro para a sua atuação, para a expansão do bem, do amor e da luz. Então, a gente vai fazer essa reflexão a partir de uma fala do apóstolo Paulo na sua carta aos Filipenses, né? Mais uma vez, essa é uma virtude, é uma temática que a gente vai encontrar várias vezes nas cartas de Paulo, até porque ele precisou muito disso. Se ele não tivesse desenvolvido essa habilidade
muito cedo teria desistido, muito cedo não teria avançado e continuado na tarefa. Mas nós selecionamos aqui um trecho de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. A gente vai ler o trecho, mas depois a gente vai tentar voltar aqui no tempo para entender o que está por trás desse trecho, né? Ele diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações, os vossos pensamentos, em Cristo Jesus. Então são duas frases sintéticas, mas de uma sabedoria espiritual, de uma profundidade, que realmente nos cabe aqui buscar, extrair, para que a gente possa incorporar isso na nossa vida. Porque ele começa dizendo: não estejais inquietos por coisa alguma. Uma leitura superficial, uma leitura, né, de pronto assim, poderia levar alguém a pensar que então a gente deve caminhar a vida fora absolutamente indiferentes, né, a tudo que está acontecendo, a todos os desafios que marcam a nossa vida, bem como daqueles que caminham conosco, enfim. Mas a gente vai ver que é bem diferente a proposta dele. E se tem alguém que se inquietou no sentido de se preocupar, de se envolver com as aflições, com as dores, com as demandas de outros corações, esse alguém foi o apóstolo Paulo. Como ele diz mesmo na sua segunda carta aos Coríntios, quando fala das igrejas, né? E dos seus, digamos assim, daqueles que ele foi conhecendo, dos corações que ele foi ajuntando em torno desse ideal, né, dos seus amigos, dos seus filhos na fé, como ele diz. Ele fala assim: quem é aquele que não tropece, que eu não me aflija também? E qual não é a igreja que passe por dificuldades que eu não passe também, que eu não sinta também? Então ele próprio, nas cartas, denota o quanto ele olhava, se importava, preocupava-se. Mas essa inquietude que ele nos fala aqui é nesse outro sentido, de que nos adianta, né, cairmos num desequilíbrio, num desespero diante da prova difícil, justamente quando Cristo precisa daqueles instrumentos que se mantenham ali firmes, que se mantenham ali, né, consolidados na fé, na esperança, na confiança, para que sejam por ele, o mestre, utilizados nesse momento para estender o auxílio, para agirem com prudência, para agirem com sensatez, para agirem com amor, para agirem da melhor maneira que seja possível. Então ele nos fala aqui de uma inquietude que seja esse desespero, que seja esse desequilibrar-se, esse perder a conexão, a sintonia com o alto, o que nos impede, então, de estender uma ação mais adequada, uma ação que reflita mais o Cristo e menos as nossas limitações. É essa inquietude que a gente não pode cair, esse desespero, essa desestruturação íntima que nos impeça de auxiliar os outros, porque se nós não estivermos minimamente equilibrados e bem consolidados internamente para auxiliar, o que poderemos estender, né? Então, é disso que ele está falando aqui. E aí ele traz aqui, a gente vai desenvolver isso um pouco mais adiante, ele traz aqui alguns dos fatores que são essenciais para consolidar esse equilíbrio interior, né, para não nos deixarmos assim levar a esse desespero, a essa desestruturação, sem, é claro, que nos encaminhemos aí para uma indiferença, para uma anestesia diante das aflições e das lutas dos nossos irmãos. E aí ele fala então dessa paz de Deus que excede todo o entendimento e que há então de guardar o nosso coração e o nosso pensamento em Cristo Jesus. Essa é a grande serenidade que nos cabe construir, de uma tal comunhão com o Cristo, que mesmo na noite mais sombria, diante da dificuldade mais atroz, o nosso coração esteja ligado ao dele, e o nosso pensamento banhado pelo dele. É essa paz que excede entendimento, que transborda, que nos inunda, e que, portanto, transborda de nós, a inundar também o mundo, muitas vezes ainda tão aflito, ressequido, tão desértico. É essa paz, essa fonte viva que ele quer nos ensinar a encontrar.
essa serenidade que, não nos enganemos, precisa ser construída. E por isso a gente pôs no título, né? Construção da serenidade. Não foi algo que ele conseguiu da noite para o dia. Foi uma construção que ele teve. E me recordo aqui de uma fala de Emmanuel, no livro Calma, lá no capítulo 5, em que ele trata da serenidade. O livro Calma, todo ele é um livro muito interessante nesse sentido. E nesse capítulo 5, Emmanuel diz assim: ninguém possui uma serenidade que não construiu. E a serenidade não é uma aquisição que se faça a toque de mágica, mas sim pelo trabalho, muitas vezes duro e áspero, da paciência em ação. Então, olha que bonito isso. A serenidade é algo que a gente vai construindo no dia a dia, para que então, quando ela for mais necessária, que é o momento da prova, ela esteja ali, minimamente já consolidada. Então, ela é construída no dia a dia por esse trabalho da paciência em ação. Ou seja, o esforço, Emmanuel vai definir paciência também como obstinação pacífica. É o esforço constante, disciplinado, no bem, no amor, no autoconhecimento, na oração. Trabalho muitas vezes áspero, duro, mas que com o tempo vai se consolidando, vai sendo transformado em serenidade, em fortaleza interior, em resiliência espiritual, para que a gente possa lidar com os momentos mais turbulentos. Tranquilo até aqui, amigo? Quer trazer alguma... Eu acho interessantíssimo. Eu estava conversando com a minha esposa hoje, Arthur. Aconteceram determinadas situações na minha vida profissional e eu gosto sempre de dizer o seguinte, utilizando-se da figura de João e Maria, o universo ele deixa pistas para que a gente retorne para casa. Ele vai deixando migalhas. E se nós percebermos naquela situação onde somos mais exigidos a atuar com o Cristo, anteriormente as migalhas estavam ali. Nós vamos tendo... não sei, Arthur, se você é como eu, você é bem mais novo do que eu, mas eu sou... Em 1987 eu já tinha o meu primeiro videogame. E eu sou um aficionado por videogame. Para você chegar ao nível mais difícil, você tem que atravessar os níveis intermediários e mais fáceis. Então o universo ele vai deixando migalhas. Primeiro os níveis mais fáceis, depois os intermediários, para depois os grandes testes, onde aí sim você é chamado a demonstrar tudo aquilo que já aprendeu. Eu acredito que onde está falando, fui pego de surpresa. Nós não somos pegos de surpresa. Nós vamos construindo diuturnamente um prospecto de virtudes que são chamadas a atuar no momento oportuno. Sim, amigo. É como se o mestre ele fosse nos dando as estacas, né? Mas a gente não vai muitas vezes olhando para essas estacas, não vai colocando, não vai fazendo a fundação, e aí quando vem a tempestade, a gente está ali com uma casa edificada sobre a areia movediça das coisas transitórias do mundo. Lembra muito também, eu gosto de usar esse exemplo, daquela fábula de La Fontaine, da cigarra e da formiga. Muitas vezes, vendo quais a cigarra, né, lá da fábula, desatentos, invigilantes, não tão voltados para essa busca, essa construção espiritual, e eis que surge o inverno, e ele sempre vem, porque é da natureza, assim também na nossa experiência, temos inverno, temos primavera, temos verão, mas as formiguinhas prudentes sabem que no verão, nos momentos de calmaria, é momento de ajuntar recursos para o momento em que o inverno virá. Então, de fato, assim, também entendo dessa maneira que o alto sempre nos provê de recursos, sempre nos fortalece ou dá recursos de fortalecimento para os ombros, para quando o fardo, então, vier a ser colocado. Mas para a gente entender melhor, então, essa fala de Paulo, vamos voltar um pouquinho lá no tempo, né, e no contexto em que ele viveu, e especialmente o contexto que marca a sua relação com essa comunidade. A comunidade de Filipos era uma comunidade pela qual ele tinha um profundo carinho. A carta aos Filipenses, inclusive, é chamada Carta da Alegria, porque ele expressa ali a sua alegria, ele mostra e fala para a gente também muito do que é essa construção da alegria, da felicidade cristã, que não está isenta de lutas, que não está isenta de sacrifícios. É uma alegria, é uma felicidade construída por dentro, e nessa habilidade também de lidar com os desafios da vida, mesmo os mais difíceis. É a primeira comunidade, digamos assim, a receber o evangelho no Ocidente. Inclusive, ele conhece ali Lídia, né, que é a primeira
as mulheres, na verdade, abriram as portas do Ocidente para o Evangelho. Lídia, que acolhe o apóstolo Paulo na sua casa, e ali, né, tem uma amizade muito grande, ele estava acompanhado de Silas, e ali eles começam, então, a desenvolver esse trabalho. Lídia era uma comerciante de púrpuras, e na primeira fala que o apóstolo Paulo teve, né, ela logo se interessou por aquilo, se tornou cristã, e começou, então, a patrocinar, né, fundar uma igreja ali na sua casa. A comunidade de Filipos, então, Filipos, alguns falam Filipos, outros Filipos, começa na casa de Lídia. Então, Paulo e Silas começam a estender, né, a mensagem, começam a fazer as pregações, mas a cidade de Filipos tinha ali uma pitonisa, que era muito conhecida, e cujas faculdades mediúnicas eram aproveitadas comercialmente, né? Ela era uma escrava, uma serva, e os seus senhores se aproveitavam das suas faculdades mediúnicas para, né, consultas, para uma série de coisas, e oferiam recursos monetários em torno disso. Então, naturalmente, ela também estava ali envolvida por espíritos mistificadores, né, por espíritos que atuam nesse processo. E aí, Paulo e Silas pregando, e começou a acontecer com recorrência de que essa pitonisa ali mediunizada começava então a exaltá-los, né? Na frente de todo mundo, ali na praça pública, o Espírito falando por meio dela: eis os mensageiros de Deus, eis os enviados de Deus. E aquilo foi incomodando Paulo, Ele fez uma pesquisa, se inteirou o que era aquilo, o que estava por trás, inclusive ele ficou sabendo dessas questões comerciais. E aí um dia, acho que passados já 2 ou 3 dias, na hora que o Espírito falou mais uma vez isso, ele volta-se para o Espírito e repreende-o, né, assim, fortemente, dizendo assim: quem é você, né, para ficar, ou melhor, quem somos nós para ficarmos sendo assim exaltados, né, ficarmos sendo assim e tal, afaste-se dela, pare de se aproveitar das faculdades dessa irmã e tal, algo nesse sentido, né, estou usando aqui as minhas palavras. Mas o que aconteceu foi então que a faculdade se apagou, né, não manifestava mais nenhum espírito por meio dela, e isso gerou aí uma revolta muito grande daqueles que oferiam os recursos monetários, né, os senhores dela, os donos, entre aspas, dela, né, ficaram profundamente irritados com isso e começaram a criar ali um movimento de calúnias, né, acerca de Paulo e de Silas, acusando-os de ter privado a cidade de Filipos da presença dos Espíritos de Deus, acusando-os de perverter ali os seus costumes, etc, etc. E aí, em determinado dia, eles estavam ali na praça pública e são tomados pela multidão amotinada, ensandecida, que, né, ser viciada ali, influenciada por essas ideias, por essas conversas e tal, revoltaram-se contra Paulo e Silas, os aprisionam, os amarram na praça ali em postes e começam então a flagelá-los. Com varas, começam a flagelá-los, e em determinado momento as autoridades da cidade ali intervêm e levam eles para a prisão. Então ele é preso, ele e Silas são presos em Filipos, são lançados, imaginemos como eram as prisões daquele tempo, né? Se ainda hoje temos tanto a aperfeiçoar nesse sentido, né? Imaginemos como eram as prisões àquele tempo. São lançados lá, todos feridos, né? Com as costas todas feridas e profundas dores, são amarrados nas mãos, os pés também são presos. E ali passam aquela noite, né? Imaginemos que noite. Ao longo da noite começa uma chuva muito intensa. Esses relatos, né, foram trazidos para nós, tanto no capítulo 6 da segunda parte do Paulo Estevão, como em Atos 16, para quem quiser acompanhar. Então, em Atos 16, inclusive, parece que eles descrevem como um terremoto, mas, na verdade, Emmanuel esclarece no Paulo Estevão, é uma tempestade, uma grande tempestade. A palavra que foi traduzida por terremoto também se aplica à tempestade. Acontece uma grande tempestade à noite, e, no entanto, apesar de feridos, injustamente presos, com os pés e as mãos amarrados, algemados,
Meia-noite, mais ou menos, quando a noite era mais densa, o carcereiro ouve uma voz, ou algumas vozes vindas lá de dentro, e diz então, Atos 16, 25, que mesmo nessa circunstância, Paulo e Silas entoavam hinos de louvor a Deus e de agradecimento a Deus. Aí a gente começa a entrar um pouco no que é esse espírito de fortaleza e de serenidade, mesmo numa circunstância como essa. Enfim, a noite passa, e na medida em que eles iam cantando aqueles hinos, foram chamando a atenção dos demais presos, que começaram a se aproximar da cela deles para ouvir falar de Jesus. E ele então começa, mesmo naquela circunstância, não conseguiam dormir por causa das feridas que sangravam e tal, cantando hinos de agradecimento a Deus, injustamente presos, sem saber quando sairiam dali, não tinham advogados, não tinham a quem recorrer, estava só os dois num rincão do mundo em que não conheciam praticamente ninguém. Ainda assim, Paulo e Silas aproveitam a ocasião para levar esperança àqueles que estavam ali praticamente abandonados pelo mundo, praticamente esquecidos do mundo, né? E esquecidos do que é esperançar, do que é ter fé, do que é cogitar, enfim, algo mais do que simplesmente aquela dor e aquela aflição que possuíam ali. E ele começa a consolá-los, etc., a falar do Evangelho, a falar do Cristo. Quando acontece um fenômeno de efeitos físicos ali, as grades, né, as celas se abrem, mais ou menos como aconteceu com Pedro, quando ele foi libertado da prisão, lá em Jerusalém. As grades se abrem, e ao acordar no outro dia, o carcereiro, ao ver aquilo, né, e imaginar que os presos tinham fugido, ele se desespera, e pensando nas consequências dolorosíssimas, né, que teria por ter permitido aquilo, ele já pensava em se matar, em tirar a própria vida, quando ele ouve uma voz lá de dentro que lhe diz: não faça isso, todos estão aqui, nenhum dos presos fugiu. Então nós estamos falando de um homem que numa circunstância como essa, conseguia falar com tamanha vida, com tamanho carinho, com tamanho amor, conseguia colocar tanto Cristo no seu verbo, que aqueles homens presos, sabe-se lá há quantos anos, e que não esperavam outra coisa senão sair dali algum dia, preferiram ali ficar, porque aquele homem havia conseguido apresentar para eles algo que era maior, algo que os mantinha ali. Naturalmente, o carcereiro se converte ali na hora, se torna um cristão, ele se chamava Lucano, muitos dos presos se tornam cristãos, mas aí que vem a grandeza do que é essa construção de Paulo, do que é essa fortaleza com Cristo. Porque quando as coisas, né, chegaram a esse ponto, é somente então que ele diz que ele era cidadão romano. E que, sendo cidadão romano, nada daquilo poderia ter sido feito com ele. Ele não poderia ter sido preso, ele não poderia ter sido flagelado, nada daquilo. Se lá no primeiro momento ele tivesse dito: eu sou cidadão romano, nada daquilo poderia ter acontecido com ele. E, no entanto, pensando, como diz Emmanuel no livro Paulo Estevão, na comunidade que se formava e dar segurança para aquela comunidade, pensando também na oportunidade, imaginamos, de levar a mensagem do Cristo àqueles que lá estavam, Paulo despoja-se desse seu direito, se propõe a passar por tudo isso com esse espírito de serenidade e de entrega, açoitado, preso, passar por aquela noite dificílima, levar a mensagem a eles, para só então, depois de tudo isso, diante das autoridades, né, porque então eles queriam soltá-lo assim, falou: não, mas então pode ir embora, né, você é romano. Aí ele fala: não, agora eu gostaria que as autoridades da cidade viessem até aqui, que eu gostaria de conversar com eles, porque eu gostaria de garantir a proteção à comunidade que estava se formando na casa de Lídia. Eu queria garantir, né, que fosse garantida a proteção aos cristãos que aqui ficam, para que não sejam eles também sujeitos à perseguição que aqui eu sofri. Então, veja só o Espírito, e ele chega a dizer isso assim, esse é um conceito que ele trabalha na sua carta, e que a gente vê a aplicação prática nele, né? Ele diz assim,
em determinado momento na carta, no capítulo 2, ele fala do exemplo do Cristo. Porque ele fala desse espírito de servir, que nós somos convidados a ter, de manter essa fortaleza, essa serenidade, estarmos dispostos até ao sacrifício para que outros possam usufruir, né, do bem, do amor, da liberdade, etc. Ele cita o exemplo de Jesus, ele diz assim, capítulo 2, versículo 6, ele, estando na forma de Deus, não usou do seu direito de ser tratado como um Deus, Deus minúsculo aqui, mas se despojou, tomando a forma de escravo, tornando-se semelhante aos homens e tal. E aí ele vai citando esse exemplo de Jesus. Jesus, que poderia muito bem recorrer aos seus direitos divinos para não passar por nada daquilo que ele passou, se despojou, porque quem se propõe a servir não tem nada a exigir, senão a dar-se, senão a despojar-se para mais e mais servir. Jesus se despoja do seu direito, dos seus direitos divinos de Cristo, para passar por tudo aquilo, para ensinar-nos o caminho da libertação, o caminho da liberdade. Seguindo o exemplo do Cristo, portanto, Paulo assim o fez. Sabendo que tinha o direito como romano, sabendo que poderia ter recorrido a ele logo no início, ele pensa consigo. Mas e esses que ficarão aqui? Porque eu seguirei viagem. Eu e Silas vamos a outras cidades. Mas se eu não deixo essa comunidade aqui bem amparada diante dos responsáveis, diante dos dirigentes da cidade? Então, mais vale passar por esse sacrifício por eles, mais vale passar por isso, para consolidar aqui, né, essa proteção para eles, do que agora exigir os meus direitos. Ele pensa nos presos, será uma ocasião de levar a mensagem do Cristo àqueles que lá estarão. E passa por isso, despoja-se do seu direito. Claro, somente tendo essa profunda serenidade, essa profunda fortaleza interior, para numa circunstância como essa, ainda ser instrumento do Cristo, passa por tudo isso, e então, depois de ter garantido, né, a permanência daquela comunidade, de ter amparado os presos, de ter amparado o carcereiro, de ter amparado até a autoridade ali, dando para eles outros horizontes de visão, de entendimento, somente depois disso tudo é que ele então recorre ao seu direito de cidadão romano para poder seguir o seu rumo, seguir viagem e ir a outra cidade. Então, quando Paulo diz, não estejais inquietos por coisa alguma, a gente consegue ver um reflexo disso, dessa orientação dele, no próprio exemplo que ele deixou na cidade. Então, é como se ele dissesse assim, gente, lembra do que a gente mostrou aí, lembra do que a gente viveu aí. Diante das dificuldades mais atrozes, guardem a serenidade, guardem a fortaleza, aproveitem para semear, aproveitem para servir, porque Deus há de nos amparar, Deus há de nos conduzir, há de nos sustentar, para que a gente possa sempre, sempre agregar, trazer mais luz, trazer mais bem, trazer mais amor aos corações e tudo mais. Então, veja, é alguém que, se importando muito, não se deixou desesperar. É alguém que, justamente olhando, se preocupando com os outros, não se inquietou a ponto de se desestruturar. Conservou a sua serenidade, conservou essa fortaleza interior para poder se preocupar ainda mais, para poder ajudar ainda mais. Então, é importante ver o que ele viveu naquela comunidade, naquela cidade, para entender o que ele manda nessa carta de volta, porque a carta é enviada depois do que ele viveu para essa cidade, né? Para a gente entender o alcance dessas palavras. Tranquilo até aqui, amigo? Alguma consideração? Vou fazer uma consideração aqui. Arthur, por favor, cala minha boca, porque o mineiro, quando ele começa a falar, é Guimarães Rosa purinho. Para contar uma frase, ele manda 10 páginas. Mas eu acho que nós temos uma mensagem poderosa aí, meu irmão, poderosa. Eu tive um professor, não vou falar em que ano foi, mas vou falar que era a 7ª série. E as pessoas nem sabem o que é série mais. De história. E a gente estava estudando um livro de história sobre a questão dos primeiros cristãos. E ele falava que chegou um momento que as pessoas começaram a se questionar, peraí, mas esse pessoal está apanhando, esse pessoal está sofrendo torturas atrozes e estão indo para o circo cantando. Tem alguma coisa de muito diferente aí. E aí o exemplo começou a movimentar. Eu acho essa mensagem poderosa para o tempo que nós estamos vivendo, um tempo de animosidade, um tempo de guerras travadas no imo dos nossos corações e dos nossos espíritos. É uma mensagem que eu quero
que fique na profundidade do espírito de todos os que nos acompanham. Modifique pelo exemplo. Não, no momento de dificuldade, no momento de muitas dores, dores que você sente, inclusive, por um problema grave que o outro está passando, não vá para uma rede social atacar com palavras pesadas, mas busque, faça com que o seu exemplo convide outros a se modificarem para melhor. Palavras violentíssimas, elas não movimentam ninguém a uma proposta de mudança para o bem. Elas fazem que comportamentos belicosos tornem-se ainda mais graves. O exemplo, ele caminha. Eu amo essa passagem porque Paulo podia ter dado uma carteirada no início. Falou, sou romano, sai de perto de mim, estou indo embora. Ele podia ter dado uma carteirada no início. Falou, não. E nem no final ele deu carteirada. Quando ele fala o que toda aquela representação é para quê? É para convidar mais pessoas e para proteger aqueles que lá estavam. É para que o exemplo tornasse-se ainda mais vultuoso. Então, acho que nós precisamos carregar essa ideia bonita de quê? Primeiro, esse comportamento empático, preocupar-se com o que está acontecendo, preocupar-se com o outro, colocar-se no lugar do outro, mas entender que é o teu exemplo, a tua modificação, o teu trabalho no bem que vai convidar o outro a se modificar. E para encerrar minha palavra, porque eu falo demais, eu nunca me esqueço de uma mensagem de Hilário Silva no livro Espírito da Verdade, que ele vai contar a história da dona Clélia Rocha, que começa um trabalho no interior do estado de São Paulo, acredito na cidade de São Manuel, ela dá origem ao lar Anália Franco, se eu não me engano, e ela sai fazendo trabalhos pelo interior para sustentar a obra inicial. Em uma das cidades que ela vai, ela é agredida com uma pedrada, sangue, etc. E aí chega uma situação, não vou narrar a mensagem inteira aqui, que ela precisa ir socorrer aquele que a agrediu. E quando que aquele que a agrediu, um jovem, movido ali pelas questões impetuosas, muito difíceis de serem controladas quando nós temos pouca, tenra idade, quando ele a reconhece, ele fica morrendo de vergonha. Ela não o julga. Ela simplesmente fala, Deus te abençoe. E Hilário Silva, ele termina a mensagem dizendo, este jovem pode ser visto até o dia de hoje como um dos mais esforçados e denodados trabalhadores da seara espírita cristã. O exemplo move. Porque é uma eloquência, né, amigo, que ela alcança, assim, o ápice, né, da eloquência. Quando você, por amor, realmente querendo transformar, você se dispõe até a se sacrificar pelo bem dos outros, pelo despertamento dos outros, né? Que é o exemplo do Cristo que ele usa aqui. Ele queria alguém que tinha mais direitos divinos de não passar pelo sofrimento ou pela dor, e, no entanto, por amor desejoso de nos apresentar esse caminho de libertação, toma aquele caminho que tomou e abriu-nos, então, esse campo, esses horizontes desse sacrifício libertador, né? Dessa capacidade de amar e exemplificar as últimas circunstâncias, de fato, ganhando essa eloquência divina, que era a eloquência dos primeiros cristãos. O próprio Tertuliano, né, historiador, vai dizer que o sangue dos cristãos era semente, né, de mais cristãos, porque quanto mais aqueles tombavam naquela exemplificação assim tão grandiosa, mais aquilo rasgava horizontes, né, transcendentes para aqueles outros que ainda estavam presos. Seja os horizontes da ignorância, seja os horizontes ainda do ódio, as sombras, né? Quando se faz luz diante das sombras, e a luz muitas vezes ela não precisa de muitas palavras, e quando elas têm bem embaladas, né? No amor, na caridade, na compreensão, na humildade, porque são essas que abrem de fato as portas dos corações, ela consegue fazer o que a força, a imposição, a violência não fariam por si. Então, imagina a eloquência que Paulo passa a ter diante daqueles corações com aquele exemplo, em revelando-se só ao final, eles no mínimo ficam pensando, mas quem é esse, né, que se dispõe a tomar tantas lavaradas nas costas, passar uma noite assim na prisão, para só depois, né? Então, é essa eloquência que a gente está falando. Mas ele deixa aqui, então, continuando, né, o trecho que a gente trouxe lá de Filipenses 4, 6, 7, ele deixa alguns desses fundamentos dessa
dessa fortaleza, dessa serenidade. Como estabelecer isso? Ele diz assim, que as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica. Então, um dos primeiros recursos dessa serenidade, dessa fortaleza, é comunhão profunda com o divino. Comunhão profunda com Cristo. É algo que ele foi construindo ao longo dos séculos, ou melhor, ao longo dos anos ali, ao longo dos séculos também, mas ali ao longo dos anos, né? É algo que ele viu num primeiro momento em Estevão. A gente há algum tempo fez até inclusive uma reflexão, Estevão e o espírito de serenidade, porque foi Estevão que abriu para Saulo, à época ainda, essa porta de entendimento do que é a serenidade, porque Saulo ficou simplesmente impressionado, né, assim, aterrado, quando, nos 3 momentos que ele teve a oportunidade de conviver e de dialogar com Estevão, Estevão demonstrou uma serenidade que ele não conhecia. No primeiro momento, na casa do caminho, quando ele vai na pregação e ele cria ali toda aquela dificuldade, ele quer envolver Estevão numa discussão, e Estevão com uma beleza, né, ele consegue dar a mensagem sem cair, como ele diz, no fermento dos fariseus, nas discussões estéreis. Ele dá a mensagem com ênfase, com energia, mas com amorosidade e com serenidade. Aquilo deixa Paulo possesso, né? Saulo, porque ele era impetuoso. Saulo, ele era impulsivo, ele era isso, né? Quando a gente vê esse Paulo aqui, né, segurando ali, mantendo aquela força, aquela serenidade, aquela paciência, a gente não esquece, às vezes, daquele Saulo lá do início, que não conseguia segurar a palavra, que não conseguia segurar a hora de falar, que, enfim, ele fica possesso com Estevão. Depois, no tribunal, né, no Sinédrio, Estevão demonstra tamanha serenidade nos argumentos, né, tamanha ponderação, tamanha beleza, tamanha eloquência, que vence ele, Saulo, que era um prodígio, nunca ninguém antes havia vencido aquele jovem doutor, e, no entanto, Estevão, sem ares de presunção, sem ares de vaidade, com serenidade, o vence na argumentação e o deixa tão possesso que ele parte para a agressão física. Saulo começa a esmurrar Estevão, e Estevão mantém-se sereno, da outra face. E quanto mais sereno Estevão se mantinha, mais Saulo ficava irado, porque ele pensava, você é covarde, né? Porque ele esperava tudo, né? A palavra ferina de revolta, a ofensa, a agressão, ele esperava tudo isso, ele queria isso, menos aquilo que Estevão fez, que é o manter-se silencioso e com aquele olhar para com ele. Então aquilo foi marcando Saulo de uma maneira, aquilo foi o primórdio da construção da serenidade dele, né? E depois, no dia da morte de Estevão, que Estevão, mesmo apedrejado, já todo ensanguentado, os seus olhos em nenhum momento saíram dos seus verdugos. E não era um olhar de raiva, não era um olhar de revolta, não era um olhar de medo. E Saulo olhava para aquilo e ficava assim, meu Deus, de onde vem isso? Como é possível? Né? E mais tarde, então, ele foi entendendo de onde vinha aquilo. Era essa profunda comunhão de Estevão com o Cristo, com o Criador. Então, Estevão é o primeiro grande professor de Saulo na construção, no caminho de construção da serenidade. E a primeira coisa que ele ensina a ele, né, e que ele aprende com Estevão é isso, é construir essa vida interior, essa comunhão tal com o divino, é abrir esses canais, né, de inspiração para com o divino, que nos sustentam, que nos mantêm mesmo diante das circunstâncias mais difíceis. E tanto é assim que Saulo depois vai ter o seu primeiro grande êxtase espiritual no momento em que ele está sendo flagelado. No momento que ele está sendo, né, flagelado, ele consegue internamente alcançar aquela região de paz interior que Deus reserva aos seus filhos depois de imensas lutas para vencerem a si mesmos. É isso que Emmanuel escreve. Ele havia encontrado aquela região de paz interior que Deus concede aos seus filhos depois de imensas lutas por vencerem a si mesmos. Então, primeira coisa que ele diz, recorrer ao divino, recorrer a essa fonte que nunca se esgota. Certamente ele lembrava também da prece dos aflitos, que muito provavelmente Abigail o ensinou, aquela que nos fala desse pai que é sempre essa fonte de esperança para os aflitos nas circunstâncias as mais difíceis. Então, o primeiro aspecto é isso.
uma vida interior que transborda e que, portanto, consegue se sobrepor às dificuldades, as mais difíceis do exterior. Você que também é um admirador de Guimarães Rosa, como ele diz, né, no Grande Sertão Veredas, ou você governa o sertão, ou o sertão te governa. Ou a sua vida interior transborda, o seu sertão é tão desbravado e tão conhecido que você se sobrepõe ao sertão exterior, ou o sertão exterior te sufoca, te governa, te abate, te oprime, enfim. Quando você cria essa vida de comunhão, quando você encontra essa vereda interior, porque a vereda é o oásis do cerrado, quando você encontra as veredas no deserto do coração, nunca falta água para o viajor, nunca falta sustentação no momento da prova. E ele consegue transbordar isso para outros corações. Mas não simplesmente orar, não simplesmente contemplar, ele acrescenta, com ação de graças. E essa é uma expressão muito comum nas cartas de Paulo, muitas vezes não entendida, mas o Emmanuel explica ela um pouco menor, inclusive no livro Pão Nosso, capítulo 108. Ação, o próprio nome já diz, é preciso agir. Paciência, obstinação pacífica, né? Serenidade é também esforço. Serenidade é paciência em ação, como Emmanuel descreveu para nós, no conceito que trouxemos logo no início. Ação de graças. Aprender a enxergar em toda circunstância as graças. Porque sempre há algo para identificar. Sempre há algo para agradecer e para colocar a serviço da vida. Até mesmo presos, meia-noite, flagelados, doloridos, com destino incerto, eles encontraram motivo para entoar hinos de graças e louvor a Deus. E agir, né, com ação de graças, como amparando os presos que ali estavam, levando esperança àqueles corações. Então, as graças aqui representam tudo o que nós recebemos todos os dias de Deus. O oxigênio é uma graça, o corpo recebido é uma graça, a saúde é uma graça, o conhecimento espírita é uma graça, no sentido de que são dádivas divinas que nos alcançaram por um meio ou por outro, que nos foram ofertados pelo Criador e que devem ser colocados no movimento de ação da vida, no movimento de construção da vida. Então, contemplação e ação, esforço e oração, como diz Emmanuel também no Caminho, Verdade e Vida, dessa conjunção divina nasce, né, ou se estabelece a fortaleza do cristão. Paulo mesmo vai dizer em outro momento, quando João Marcos começou a oscilar ali na primeira viagem, né, começou a querer desistir, achou que era uma viagem fácil, tranquila. Quando a coisa começou a não se mostrar assim tão fácil, o que Paulo faz com ele? Pega ele e coloca no trabalho, coloca ele para trabalhar e diz assim para Barnabé, Barnabé, o trabalho no bem é a muralha defensiva contra as tentações. É a muralha defensiva contra o desânimo, contra o abatimento, contra o desalento. Quando nós operamos, quando nós entramos nesse ritmo de ação de graças, identificamos a graça do tempo, a graça do conhecimento, a graça da saúde, a graça do que for, e colocamos isso a serviço de Deus e a serviço, né, da extensão desse reino de Deus, desse reino de amor, isso se torna para nós fortaleza. O bem que fazemos em algum lugar será o nosso advogado em toda parte, não será? Diz Emmanuel. Essa é a ideia. Então, quais são os dois pilares dessa fortaleza, Paulo, dessa serenidade? Vida interior profunda, comunhão com o divino, que nasce da oração, que nasce do estudo, que nasce do conhecimento de si mesmo, nesse mundo tão cheio de demandas, tão cheio de ocupações, mas muitas vezes vazio, né? Agendas muitas vezes excessivamente ocupadas, mas o interior, a vida interior vazia, a vida interior abalada, frágil, nós precisamos aprender a cultivar essa vida interior. E, por outro lado, ação de graças, agir, servir, porque essa é a força, essa é a fortaleza do cristão. E como decorrência disso, então, a paz de Deus que excede todo entendimento, ou seja, por mais que você ache que é grande o amor de Deus, quanto mais você se coloca a serviço, mais você vê que ele é maior. Por mais que você ache que é infinita misericórdia de Deus que se volta a nós ainda os vasos frágeis, vasos de barro,
imperfeitos ainda, mas por Ele utilizados para algo fazer no bem, por mais que nos consideremos assim pequeninos, por mais que não consideremos ter qualquer merecimento, quanto mais nos colocamos a serviço, mais entendemos. O que Paulo também entendeu quando ele disse, né, muito certamente falando a respeito de seu próprio exemplo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não importa qual seja a profundidade dos abismos humanos, das quedas humanas, dos tropeços humanos, a misericórdia divina é maior. Não importa o tamanho do buraco, a graça, o amor, envolve e embala tudo isso. E quem se coloca a serviço desse amor, percebe dia após dia, quão infinita, quão grandiosa é essa misericórdia divina a nos sustentar. E ele vai então consolidando essa paz, que não é a paz da indiferença, que não é a paz do não olhar para as dores, para as angústias do mundo, mas é sim a paz daquele que, em meio à luta, consegue conservar o equilíbrio, a confiança e a serenidade para bem agir com Jesus. Por isso ele complementa, então, concluindo, essa paz que excede todo entendimento, guardará o nosso coração e o nosso pensamento em Cristo Jesus. Qual a serenidade paulina, então? Coração a todo momento ligado ao coração do Cristo. Pensamento a todo momento buscando refletir o pensamento do Cristo. Fé e razão. Sentimento iluminado, razão sublimada. Essa é a proposta paulina de construção de serenidade para a atuação correta, qualquer que seja o desafio que venhamos a encontrar. Temos aí alguma... Não, meu amigo, acho maravilhoso, porque o que você nos traz é o otimismo, constrói um otimismo, mas não esse otimismo pueril e infantil que foi tão divulgado nos últimos tempos. Por favor, me corrija se eu estiver errado, mas o que é aquilo que eu chamo de otimismo pueril e infantil? Está desabando tudo ao seu redor. Você fala, não, mas que coisa boa! Como é bom desabar as coisas ao meu redor, mas você não retira a lição, você não retira o aprendizado, você não tem firmeza, porque você está falseando uma situação que é difícil. Isso que você nos traz, dessa proposta de serenidade, constrói aquele otimismo verdadeiro. Caramba, está difícil, está complicado, mas eu estou cheio do divino, eu não estou abandonado, eu vou retirar as maiores lições e eu vou vencer. E eu vou vencer. Não sei se você aqui... Igual eu falo, eu posso ser mais velho que você, mas eu sou mais infantil que você. Fique tranquilo com relação a isso. Gosto muito de filme de super-herói. Tem um filme que eu acho fantástico, eu gosto muito do Batman. E o segundo filme do Batman, da trilogia do Nolan, tem um discurso que o promotor, o Harvey Dent, vai fazer, e eu nunca vou esquecer uma frase nesse discurso, que ele fala, quando a noite está mais escura, aí que o sol está próximo de nascer. Quando a noite estiver mais escura nos nossos dias, porque vão acontecer momentos assim, tenha bastante tranquilidade, a lição está próxima para chegar. Né? Uma querida amiga hoje nos questionou o que tudo isso, que nós somos jogados a situações tão difíceis, o que tudo isso está querendo nos dizer? E eu respondi a ela que nós precisamos encontrar, achei interessante você usar a palavra, nós precisamos encontrar os nossos oásis de verdura. Se a gente for no capítulo 3 do Boa Nova, logo depois do Cristo, ali nos primeiros dias dos anos 30, logo depois dele passar aquela situação do jejum com o Batista, ele passa por Jericó, e depois de Jericó ele se dirige a Jerusalém. Então a gente precisa encontrar nessas dificuldades, nesses desertos, eu sei que é uma expressão batida que nós estamos vivenciando, mas a gente precisa encontrar nesses desertos os oásis que existem dentro de nós. É quando você nos traz, e ali me permita falar assim, quando você nos traz a surra que Saulo dá em Estevão, porque ele não estava aguentando. Ele estava batendo nele mesmo, ele não estava batendo em Estevão, ele estava batendo nele, porque ele não entendia aquilo que estava acontecendo. Quando a gente começa a atacar o mundo, a gente está atacando a nós mesmos. Nós precisamos criar essa serenidade. Nós precisamos reconhecer o divino em nós, suplantando as dores e vencendo tudo aquilo que nos é apresentado. Amigo, é esse o espírito daquela fala de Paulo, né? Que muita gente tem até dificuldade com ela, quando ele diz, em tudo dai graças, né? Mas é com esse espírito de graças aqui, que ele em tudo dava graças, né? Em tudo perceber qual a ocasião que se me apresenta para estender o bem e o amor. O que Deus precisa, ou com que
De que maneira Deus pode me utilizar ali naquela circunstância que está ali, diante de mim. Não adianta fugir dela, ela está ali. Diante dela, busquemos as graças, busquemos um meio de fazer dela aprendizado, lição e extensão do amor e do bem. Né? Inclusive, sobre o que você falava, me recordo, Emmanuel tem uma mensagem que ele comenta, aquele versículo que eu citei, o 16:25, né? Que é aquele momento em que eles, Paulo e Silas, presos, flagelados, começam a cantar os hinos de graças à meia-noite, o momento mais escuro. Então é muito simbólico, né? À meia-noite eles começam a entoar aqueles hinos. Emmanuel tem uma mensagem chamada Meia-Noite, em que ele diz no final dessa mensagem, ele diz assim: enquanto raras almas sabem perceber os primeiros rubores da alvorada, em virtude da sombra extensa, recordemos os devotados obreiros do Mestre e busquemos na prece ativa o refúgio consolador. Se o mundo experimenta a tempestade, procuremos a oração e o trabalho, a fé e o otimismo, porque outro dia glorioso está a nascer e em Jesus Cristo repousa a nossa resistência espiritual. Que é o que ele diz aqui, né? Deus guardará o nosso coração e o nosso pensamento em Jesus Cristo para que nós sejamos instrumentos do seu amor e do seu auxílio. Amém. Amém. Meu amigo, muito obrigado. Olha, que palavras confortadoras, consoladoras. O pleonasmo aqui é totalmente de reforço e necessárias para o momento que nós estamos vivendo. Agradeço a todos os que nos acompanharam. Se você nos permitir, nós gostaríamos de deixar essa live também no nosso canal do YouTube. Você nos permite? Claro, fique à vontade. Perfeito, que maravilha. E já vamos tentar aí, sei da sua agenda, dos seus compromissos, da sua tarefa de levar uma palavra amiga a todos, mas já vamos tentar a vez, porque quem vem aqui pela terceira vez pede música, Arthur. Você não pode ficar de fora dessa, não. Imagina, eu agradeço pelo carinho e desejamos aí a todos, né, que possam, inspirados nesse exemplo, inspirados em tantos exemplos que nos foram dados, encontrar essa serenidade para bem agir. Não simplesmente, né, nos isolarmos, nos fecharmos numa insensibilidade, mas construirmos com Cristo a sensibilidade que se torna esse canal, então, por meio do qual ele possa vazar o seu infinito amor. Maravilha. Jesus abençoe a todos nós nesse restante de terça-feira. Um abraço, Arthur, em você e em todos os seus. Muita paz, muita luz no seu coração. E até o nosso próximo encontro, se o Pai assim o permitir. Tchau, tchau, meu amigo. Tchau, tchau, meus irmãos. Fiquem com Deus.